seja ela em celular ou no livro. Abrisse comigo no livro do profeta Jonas, capítulo 1. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 1. Livro do profeta Jonas, capítulo 1. A leitura será do verso 5 e o verso 13, ok? Colocaram na televisão ali, né? Versículo 5 e o versículo 13. Eu vou aproveitar que colocaram ali para fazer uma leitura igual. São muitas versões bíblicas hoje, então pode ter alguma divergência. Eu leio e você acompanha, ok? Versículo 5. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu até o porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Versículo 13, por favor. Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se embravecendo cada vez mais contra eles. Ok? Queria que você me emprestasse um pouco da sua atenção. Se for permitido dentro da liturgia e tiver algum colega ali que possa fazer bem baixinho para mim o teclado, ficaria bem agradecido. Esse texto que nós vamos trabalhar agora é um texto muito conhecido. Eu tenho a plena certeza e a total convicção que todos que aqui estão, independente da idade que possuem ou do tempo que dedicam a sua vida ao Evangelho, em algum momento já tiveram a oportunidade de ler esse texto, de ouvir esse texto, ou até mesmo de expor alguns pensamentos acerca do livro do profeta Jonas. As crianças que têm o costume de ir à escola bíblica dominical infantil já conhecem a história do profeta que foge e o peixe que pega. Esse texto é um texto que está inserido dentro de um livro que é possuidor de poucos capítulos, porém de grandes ensinamentos. Eu confesso que pregando o Evangelho há 12, 13 anos, até hoje eu ainda tiro muitas lições pessoais, ministeriais e espirituais no livro desse profeta. A primeira impressão que nós temos quando nós começamos a ler esse livro é que o profeta Jonas é um profeta fujão, um profeta medroso, covarde, que negligencia uma chamada divina. E de fato isso é uma verdade. O profeta Jonas é um profeta que foge, um profeta que diz não para uma chamada. E nós olhando com um olhar mais acusador, a primeira instância, o que a gente pensa é que o profeta foge. Mas tentando entender um pouco a vida do profeta, se colocando no lugar dele, a gente consegue compreender, respeitar, mesmo sem concordar, respeitar o porquê dessa fuga. Primeiro, o que Deus está dando para um profeta era uma missão de pregar o Evangelho, pregar uma mensagem. E pregar uma mensagem parece fácil para quem escuta, mas nunca é fácil para quem prega. O que um pregador faz em cima do altar
é reflexo do tempo que ele se dedica em casa, tentando aprender alguma coisa para passar para a igreja. Segundo, ele não está falando sobre qualquer assunto. Ele não está falando sobre um jornal diário. Ele não está falando sobre um almanacão de uma revista de animação. Ele está falando sobre a palavra de Deus. E a palavra de Deus é pesada na boca de quem prega. Ele não está no auditório político falando para deputados, senadores. Ele está falando para o povo mais importante que ainda está sobre essa terra, a noiva do Cristo, o povo que Deus escolheu para salvar e morar no céu. Então não é a quantidade de pessoas que me escutam que dificultam a mensagem, é o peso da mensagem e a necessidade do povo que escuta. Segundo detalhe é entender que todos nós em algum momento falamos não para as coisas que Deus falou sim. Quem aqui nunca correu de alguma coisa? Quem aqui nunca entrou aonde Deus disse sai? Quem aqui nunca insistiu em coisas que Deus falou? Não entra. Quem aqui nunca falou não para as coisas que Deus disse sim para as coisas que Deus falou não? Todos nós, em algum momento da vida, fugimos de coisa que Deus nos dá. Terceiro, ele não está pregando para um povo qualquer, ele está pregando para uma cidade que reprova Deus e os seus enviados. O histórico de Nínive é totalmente negativo. Aqueles que antecederam a Jonas morreram em missão. Os que conseguiram voltar, voltaram gravemente feridos. Então Jonas não queria ser a próxima vítima da cidade dos ninivitas. Quarto, a mensagem que Deus coloca na boca do profeta é uma mensagem de confronto. Se o povo já não tem aptidão a Deus e aos seus profetas, quem dirá ouvir uma mensagem de confronto pela boca de um profeta desconhecido? Por que Deus usa o confronto? Porque o que Deus quer para Nínive não é uma massagem no ego. O que Deus quer para Nínive é um arrependimento. E a melhor maneira de fazer alguém se arrepender é confrontá-lo. Toda vez que você vê alguém fugindo de um confronto, é porque essa pessoa ainda não está pronta para crescer, ainda não amadureceu para ser confrontada e aprender com o confronto e chegar ao nível que Deus quer conduzi-la. Então, confronto é uma ferramenta que Deus usa para um povo que precisa de tratamento. Sexta lição: quando Deus chama o profeta Jonas, a ordem é: levanta-te, levanta-te, vai em direção à grande cidade de Nínive e prega uma mensagem contra ela. Então não é só ir e pregar, é se levantar primeiro para ir depois. Por que esse levanta-te é tão importante? Porque levanta-te, verbalizado pela boca de Deus, é uma mudança de posicionamento. E toda mudança de posicionamento vai trazer uma mudança de comportamento. O que Deus quer colocar na cabeça do profeta é que a chamada que ele está recebendo tem peso, peso de responsabilidade. E quem recebe peso divino tem que se comportar de acordo com a chamada que recebe. Vai doer um pouquinho enquanto eu começo a pregar, mas eu preciso lhe falar. Quem tem chamada não anda como todo mundo anda. Quem tem chamada não fala como todo mundo fala. Quem tem chamada não se comporta como todo mundo se comporta. Quem tem chamada não pode se vestir como todo mundo está vestindo, seguir o que todo mundo está seguindo, curtir o que todo mundo está curtindo, e nem compartilhar o que todo mundo está compartilhando. Tudo que Deus dá para o homem tem peso, peso de responsabilidade. Pregar é pesado, cantar é pesado, dirigir um trabalho é pesado, se envolver na obra de Deus é pesado. E o pensamento que nós temos é: como é que, sabendo das minhas fragilidades, eu consigo sobreviver
com o peso que Deus me dá? A resposta é simples. Deus é um Deus que jamais, eu vou repetir, jamais vai depositar peso sobre alguém que não tem estrutura física, espiritual, emocional e psicológica para administrar o peso da chamada. Pastor, que loucura é essa? Que Deus tem que dar estrutura física? Isso é prova que Deus cuida da nossa saúde. Deus é um Deus que tem nos dado saúde para exercer com sucesso que Deus nos deu. E tem gente dizendo que ama a Deus e não cuida do corpo. Não adianta ter voz bonita, não adianta ser eloquente, não adianta ter boa oratória se não cuida do corpo que vai te levar aonde Deus quer que você chegue. Quem ama o reino cuida do corpo. Pastor, por que Deus precisa cuidar do meu emocional? Porque se o seu emocional não for sarado, você vai ser um tipo de cristão que sempre sai da igreja quando um problema acontece. Não me cumprimentaram, vou embora. Não falaram comigo, vou para outra igreja. Teve problema aqui, peço a minha carta. Engraçado, seu patrão não fala com você e você não pede conta. A esposa acorda sem te cumprimentar e você não pede divórcio. Mas quando tem problema na igreja, a primeira opção é mudar de lugar. Eu não sei se você vai gostar enquanto eu estou introduzindo. É mais fácil mudar de lugar do que mudar o comportamento. É mais fácil mudar de lugar do que mudar a conduta. Problema de igreja não foi feito para mudar o seu endereço. Problema de igreja foi feito para melhorar algo que há em você, que pode ser melhor do que já é. Então para de usar o problema como desculpa para ir para outro lugar, achando que o que não deu certo aqui vai dar certo lá. Se Deus está aqui e Deus está lá e não dá certo aqui, o problema não é a igreja, o problema não é Deus, o problema não é o lugar, o problema é você que prefere mudar de lugar do que deixar o lugar melhorar quem você é. Jonas, levanta e vai, porque Deus é um Deus que primeiro nos dá estrutura e depois dá peso. Deus não deposita peso sobre gente que não tem estrutura. Então, se Deus depositou alguma responsabilidade sobre você, é porque Ele sabe perfeitamente que você tem capacidade suficiente para saber lidar com tudo aquilo que Deus está te dando. Levanta. Por que se levanta? Levanta primeiro e prega depois. Isso aqui é totalmente contraditório ao nosso pensamento humano, porque o que a gente quer é que Deus envie primeiro, que pregue primeiro, que cante primeiro, que seja consagrado primeiro, que suba ao ministério primeiro, para mudar o comportamento depois. Me perdoa, Deus não é um Deus que envia para mudar. Deus é um Deus que muda primeiro, envia depois, trata primeiro, levanta depois. Deus não vai levantar gente doente para ser remédio na boca de doente. Primeiro Deus vai tratar de quem eu sou, para que eu possa ser tratamento na vida das outras pessoas. Segundo, levanta e vai. Porque primeiro levanta e depois vai? Porque Deus não é um Deus que envia profeta caído. Antes das pessoas ouvirem o que você tem para falar, elas vão avaliar a sua maneira de viver. Então não adianta ter sermão bonito na boca, se na rua que você mora, o que você vive não condiz com o que você prega. Não adianta cantar bonito na igreja, não adianta ter a voz mais bonita do coral, não adianta ver anjo subir, anjo descer, pular, rodar, sapatear, se a vida que você leva dentro de casa causa mau testemunho para a sua vizinhança. Eles não vão ouvir o que você tem para falar. Se eles não aprovam a sua maneira de viver, levanta. E depois que se levanta, vai. A Bíblia diz que o profeta se levanta, porém ele não vai para o destino que Deus quer. Ele pega um dinheiro do bolso, vai em direção a Jope, e em Jope ele paga uma passagem para um navio que vai conduzi-lo em direção a Tarsis. O destino é totalmente oposto. E eu confesso que, lendo esse texto de forma razoável, superficial, eu me pego pensando que Deus é um Deus que trata algumas pessoas de uma forma
e trata outras pessoas de outra maneira. Quem aqui nunca pensou em pisar fora da linha? Quem aqui nunca pensou em agir com sangue gritando, com a carne aflorando, e quando pensou em errar, o censor apitou? Não faz, não erra, tu é crente, tem chamada. Quem é aqui que já deixou de tomar prejuízo, tomou prejuízo para engolir sapo que nunca engolia, que não deixou o ego falar mais alto, saiu no prejuízo para deixar o reino vencer? Quem é aqui que nunca levou prejuízo para casa para não deixar o reino de Deus no prejuízo? Só que o profeta está fugindo e Deus não faz nada. Lendo a Bíblia eu percebo que Deus é um Deus que não age de forma imediata, mas também não perde o profeta de vista. Ele não está interferindo na fuga, mas está observando a fuga do profeta. E por que ele não entra em ação de forma imediata? Por que ele não trata do profeta enquanto o profeta está em terra firme? É porque em terra firme teria opções para fugir, tinha portas de escape. O texto diz que quando ele entra no navio, chegando em alto mar, aonde não tem para onde fugir, é justamente quando o tratamento começa. Eu queria que você pegasse o que eu vou falar. Enquanto houver possibilidade de fugir, Deus observa e não trata. Mas quando não tem para onde correr, Ele trata sem observar. Enquanto a porta da fuga estiver aberta, Deus observa sem agir. Mas quando acabam-se as portas da fuga, Ele para de observar e começa a tratar. E como é que o tratamento começa? Diz a Bíblia que um vento soprou e o navio para, sem ter para onde fugir. O versículo 5 que nós lemos começa a pregar para a gente. E o que o versículo 5 prega? O texto diz que os marinheiros estavam desesperados, colocando as cargas que estavam no navio para fora. E o detalhe do texto, com a intenção de aliviar o navio do seu peso. Qual é o esclarecimento do texto? É que o pensamento dos marinheiros é: colocamos um excesso de carga, e é o peso em excesso que está atrapalhando navegar da embarcação. Então o pensamento é lógico, coloca peso para fora, que diminuindo o peso, o navio volta a navegar. Mas a Bíblia diz que colocando o peso para fora, navio parado estava e parado continuava. Qual é a lição disso aqui? É que existem coisas que aparentemente são pesadas, mas na verdade não estão pesando nada. E tem coisas que aparentemente são leves, e o peso da nossa vida está sobre ela. E quando nós não conseguimos discernir o que é pesado do que é leve, nós colocamos para fora o que não é para colocar e mantemos dentro o que não é para manter. Estou pregando para a gente que ainda não discerniu o que é pesado do que é leve, e é por isso que está perdendo o que não é para perder e está guardando o que não é para guardar. O meu desejo é que nessa noite Deus abra o seu campo visual, para que você possa entender que existem coisas pesando a sua vida que não aparentam pesar, e tem coisas que estão sendo depositadas para fora que você deveria manter do lado de dentro. Quando eles percebem que o peso não é a carga, diz a Bíblia que eles descem até o porão. E quando descem até o porão, encontram Jonas dormindo, deitado num sono profundo. Eu gosto disso aqui também, porque eles só descem depois que começam a perder. Eles só começam a descer depois que as coisas valiosas começam a ser lançadas fora. E não existe coisa melhor para fazer crente descer do que coisa de valor sendo perdida. Deus sabe fazer crente descer. Deus sabe fazer crente descer até o porão. E o que é porão? Porão é a estrutura do navio. Porão é o quartinho da bagunça, quartinho que a gente coloca tudo que quer guardar, mas nunca entra para arrumar.
E é justamente na estrutura do navio, no quartinho da bagunça, que o problema se esconde. Por que o problema vai para lá? Porque o problema nunca entra na nossa vida para ficar num lugar que ele é visível. A ideia do problema é entrar pela porta da frente e se esconder no quartinho da bagunça, quartinho que você não entra para arrumar, quartinho que você joga tudo que não é para jogar e nunca entra com a vassoura para varrer. Não sei se vai dar para dar glória a Deus. Tem gente aqui que está precisando dar uma varridinha no quartinho da bagunça. Tem gente que precisa descer até o porão. Tem gente que precisa ir na estrutura do navio, porque se não resolver o problema que está na estrutura, o navio não consegue navegar como deveria navegar. Desceram, e quando desceram, encontraram Jonas dormindo no porão do navio. Pensamento aleatório que passa na cabeça de um pregador como eu: se o vento está soprando, os marinheiros estão desesperados, as coisas de valor estão se perdendo. Pergunta que não quer calar: como é que o profeta consegue dormir? Eu queria entender. Como é que alguém dorme quando o couro está comendo? Como é que alguém dorme enquanto o navio está balançando? Duas opções: ou o vento é muito fraco, ou o sono do profeta que é muito pesado. Descarto as duas. Não é vento fraco, nem sono pesado. É Deus tratando com a pessoa certa. Me prova. Jonas é um problema? Sim. Jonas é fugitivo? Sim. É um desobediente? Sim. Mas onde é que ele está? Dentro de um navio. E por que entrou? Porque alguém facilitou a entrada. Então, pior do que um profeta que foge de Deus é um navio que abre porta para fugitivo entrar. Estou pregando para a gente que é pior do que profeta que foge. Estou pregando para a gente que é pior do que crente que desobedece. Estou pregando para crente que é pior do que crente que hoje está na igreja e amanhã está lá fora. Estou pregando para a gente que está abrindo a porta para a gente que Deus quer tratar. Está colocando para dentro gente que não é para colocar. Está dando abrigo para a gente que está fugindo de Deus. Eu te entendo. A primeira coisa que você faz é avaliar o profeta pelo perfil do currículo que ele carrega. Coloquei na minha casa porque é profeta. Coloquei na minha casa porque prega bem. Coloquei na minha casa porque canta bem. Ok, prega bem, canta bem, vê anjo subindo, vê anjo descendo, mas não está fugindo de Deus? Se está fugindo de Deus, pode cantar, pregar, pular, rodar. Na minha casa não entra. Minha casa não é território para recepcionar pessoas que estão fugindo de Deus. Se ele foge de Deus, pode cantar, pular, rodar, fazer o que quiser. Na minha casa não entra. Porque antes de Deus tratar com um profeta que está fugindo, ele vai tratar com a casa que deixou o profeta entrar. Eles descem até o porão. E quando descem até o porão, Jonas está dormindo no porão. Quem é o problema? Jonas. Quem é o fugitivo? Jonas. Então o que a Bíblia está nos ensinando é que depois que Jonas desce, o problema é identificado. Depois que os marinheiros descem, o problema é identificado. Qual é a ótica da visão? Quem está no lugar mais alto enxerga bem melhor do que quem está no lugar mais baixo. Os irmãos que estão aí embaixo só conseguem me enxergar aqui em cima, mas eu que estou aqui em cima consigo enxergar todos que estão aí embaixo, porque a visão privilegiada sempre é de quem está em cima e nunca é de quem está embaixo. Se quem está em cima enxerga melhor, me explica como é que só enxergaram o problema depois que desceram? Como é que só visualizaram Jonas depois que desceram? Vai doer, mas eu preciso falar. Tem coisa que Deus não mostra para quem sobe. Tem coisa que Deus só revela para quem desce. Eu estou pregando para a gente que precisa entender. Eu quero que você suba, eu quero que você cresça, eu quero que você voe, eu quero que a sua empresa decole, eu quero que o seu ministério voe pelo Brasil inteiro. Só que só existe uma coisa que eu quero colocar na sua cabeça: caminho de honra é caminho de subida, caminho da revelação é caminho da descida. Quem quer ter revelação precisa voltar a descer, precisa voltar
voltar a orar, precisa voltar a ler, precisa voltar a jejuar, precisa voltar a se entregar. Eu estou pregando para gente que está trocando Deus pela internet. Eu estou pregando para gente que está trocando Deus pelo Facebook. Eu estou pregando para gente que está trocando Deus pelo Instagram. Me perdoa, eu sei que eu sou jovem como muita gente aqui, mas eu gosto daquela linha tradicional que acredita que Deus é prioridade na igreja. Eu não acredito em uma geração que tem sede de Deus e quando acorda pega telefone, quando acorda pega o WhatsApp. Quem ama a Deus, a Bíblia diz como se comporta. Quem ama a Deus medita na sua lei de dia e de noite e não se aparta dela. Tem gente que traz tanta dificuldade para um pregador que ela usa o telefone em casa e não satisfeita usa o telefone na igreja. O meu desejo é que se o teu telefone tira a tua comunhão, que alguém tire esse telefone da tua mão, mas que Deus não saia da tua alma. Desceram, e quando desceram, a revelação apareceu, e lá vai. Desceram, a revelação foi concedida, e a pergunta que não quer calar: o vento parou? Não parou não. Pastor, mas nós não descemos. Deus não nos deu a revelação. Por que o vento não para? Porque saber aonde o problema está e não resolver é a mesma coisa que ver o vento soprar sem cessar. Se Deus quisesse resolver o problema, Ele não iria te revelar onde o problema estava. Se Ele te revelou, a mensagem é simples: eu mostrei aonde está, mas quem resolve esse problema é você. Não teve coragem de colocar para dentro? Não teve coragem de recepcionar? Agora coloca para fora. Porque saber aonde está pingando e não consertar não faz o pinga-pinga parar. Saber aonde o problema está e não resolver também não faz o vento cessar. Estou pregando para a gente que está debaixo de vento, debaixo de luta, debaixo de prova, e pior, sabe qual é o causador do problema, mas se apegou tanto ao problema que prefere viver sofrendo do que colocar para fora. Quando eles descem, 3 perguntas que nem a federal tem: quem é você? Que povo é o seu? E que habitação é a sua? Eu gosto das perguntas que foram feitas, mas não concordo com o momento que foram feitas. Quer que eu te explique? Pergunta certa, feita na hora errada, não resolve o problema. E como é que a pergunta é certa, feita na hora errada? Só procuraram saber quem Jonas era depois que o problema apareceu. Só procuraram saber de onde ele vinha depois que o vento soprou. Se tivesse cuidado de saber quem ele era quando colocou o pezinho na porta, não estaria passando pelo que está passando agora. Você não é assim, mas conhece gente que se comporta assim. Conhece hoje, chama de amigo, leva para casa, conta segredo. Depois que o nome está na roda da fofoca, que procura saber quem é. Se procurar saber quem é, eu duvido que você estaria passando pelo que está passando agora. Depois que a bomba estoura, não adianta querer catar os cacos. É melhor desarmar enquanto não estoura, porque depois que estourar vai deixar um prejuízo que você não vai conseguir resolver. Jonas é um problema, ok. E se ele é um problema, por que eu deixo ele entrar? Problema tem cara. Problema tem cara. E eu te provo. Tem gente que pede para conversar com você e pela cara tu diz: problema. Tem gente que liga: pastor, irmão, ô minha amiga, estou querendo falar com você. Pelo jeito que ela fala, tu sabe, é problema. Já que problema tem cara, como é que eu sei que Jonas é um problema e deixa entrar? Vamos funilar mais um pouco.
é porque para entrar ele pagou. Está na Bíblia. Ele pegou dinheiro do bolso. Pagou. O que é pagar? Desvio de atenção. Se eu não trouxer benefício na mão, eles vão olhar para o problema que eu sou. E como eu não quero que eles saibam o problema que eu sou, eu vou desviar a atenção com o benefício que eu carrego. Calamantaramacheia. Fica triste não, hein? Nem todo mundo é tão bom como diz ser. Tem gente contando as qualidades que tem, mas na verdade está querendo esconder os problemas que carrega. E qual é o problema de trabalhar com benefício? É que ele paga para entrar, mas eu perco carga quando ele entra. O que é mais caro? Uma passagem ou todas as cargas? O que tem mais valor? Uma passagem ou todas as cargas? Todas as cargas são muito mais valiosas do que uma passagem. Vou desenhar para ver se você pega. O que ele deixou como bênção na entrada não chegou perto do prejuízo que ele deixou na saída. Cuidado, nem todo mundo quer bênção quando vem, vai ser bênção quando sai. Desceram, pegaram Jonas dormindo, identificaram quem ele era. E qual é o pensamento? Só tem um jeito: joga na água. Só que o texto diz que eles têm medo. Medo porque, mesmo sendo um fugitivo, é profeta. Mesmo sendo desobediente, é profeta. E quem está ensinando para a gente é um povo pagão. E o que eles estão ensinando? É errado. Mas quem mexe com o profeta não é o povo, é Deus. Está fugindo, mas quem mexe com ele não é o povo, é Deus. E se jogar na água, vai morrer. E se morrer, a morte dele cai nas nossas costas. Vamos lançar sorte para ver o que vai acontecer. A sorte cai sobre o profeta. Enquanto eles estão com medo de jogar, joga na água ou não joga, por favor, não distorça o que eu vou falar. O peixe não falou em nenhum momento. Mas eu imagino a pronúncia que o peixe teria, observando o medo dos marinheiros. Joga ou não joga? Se jogar pode morrer. Não é Recreio, não é Copacabana, não é Piscinão de Ramos. Se jogar vai morrer. O peixe ia gritar lá de baixo: pode jogar. Mas se jogar, ele morre. O peixe ia gritar. E quem disse que profeta morre antes de Deus tratar? Joga. Quando jogaram Jonas na água, não deu tempo de nadar, não deu tempo de ver se a água era quente, gelada, morna. Diz a Bíblia que quando ele caiu na água, o peixe pegou. Quando o peixe pega o profeta, diz a Bíblia que ele vai dar um passeio de 3 dias dentro do peixe. E aqui eu vou começar a ir pregando para você. Qual é a primeira coisa que o profeta faz dentro do peixe? Está escrito: o profeta orou. Vamos voltar um pouquinho. Para entrar no navio, orou. Quando saiu, orou. Quando dormiu no porão, orou. Quando acordaram ele, orou. Então não ora para entrar, não ora para sair, não ora para dormir, não ora para acordar. Mas quando o peixe pega, qual é a primeira coisa que faz? Ora. Fica chateado não. Deus sabe fazer profeta orar ou não sabe? Deus sabe fazer profeta gritar ou não sabe? Deus sabe fazer profeta ler a Bíblia de novo ou não sabe? Eu estou pregando para gente que não está orando quando acorda, não está orando quando dorme, não está orando quando sai, não está orando quando entra, não está orando quando almoça, nem está orando quando janta. Deus está pregando na minha boca para você: vou enviar um peixe para te pegar, que vai fazer você orar já. Vamos descascar esse abacaxi. Qual é a oração
muito obrigado pelo passeio debaixo d'água. É essa a oração? Obrigado por me fazer conhecer uma variedade de peixes que eu nunca havia visto. Obrigado por um passeio gratuito debaixo da água. É essa a oração? Olha a oração. No ventre do inferno eu parei. Eu imagino Deus coçando o ouvido. Onde é que você disse que está? No inferno. Seu GPS está errado. Isso não é inferno não, Jonas. Deveria ser, porque fugiu, e a sua fuga faz um povo deixar de me ouvir. Mas como eu amo a sua vida e quero usar a sua vida para salvar os perdidos, antes de eu te perder, eu vou te tratar. Pega isso aqui. O que você chama de inferno é um passeio de 3 dias que vai tratar de um profeta que gosta de fugir quando Deus chama. Eu estou pregando para gente que está dizendo que inferno é esse. Não é inferno, é tratamento para fazer você parar de fugir. Três dias passeando. Engraçado é que dentro do navio era Jonas, marinheiro e companhia. Sim ou não? E dentro do peixe? Tinha alguém? Por que ninguém no peixe e companhia no navio? É porque passeio você leva quem quer. Tratamento Deus só deixa quem Ele quer. Deu para entender porque os amigos não estão ligando agora? Deu para entender porque ninguém vai na sua casa? Deu para entender porque o amigo que mandava o zap não está mandando? Seu pensamento: a amizade acabou, perdi meus amigos. Deus está gritando na minha boca: a amizade continua. Eu só estou tirando da tua vida quem está atrapalhando a tua chamada. Eu estou te desconectando de pessoas que estão atrapalhando a chamada. Alguém aqui já andou de trem? Ônibus lotado. Trem é aquela luta, né? Não precisa nem segurar. O balançar do trem acompanhado de gente faz você ficar seguro. Imagina Jonas entrando no peixe. Cadê os marinheiros? Cadê a galera do navio? Imagina Deus gritando: ô Jonas, isso aqui não é passeio não, Jonas. É tratamento. E no tratamento é Deus, você e o peixe. E qual é o pior disso tudo? É que o peixe não fala. Então, se tiver que conversar, o peixe é o transporte, mas a conversa é só com Deus. Fala que eu te escuto. Terceira lição do peixe. Qual é o ambiente que o peixe está? Seu ambiente natural, debaixo d'água. Eu já vi telefone que tira foto debaixo d'água, mas ainda não vi telefone que liga debaixo d'água, faz ligação debaixo d'água. Se existe, não chegou ao alcance do meu bolso. Por que o tratamento acontece aonde o telefone não pega? É porque quando Deus quer te tratar, o lugar do tratamento é um lugar que os homens não têm acesso a você. Três dias no peixe. Diz a Bíblia que o peixe decidiu cuspir o profeta. E aonde é que o peixe cospe? Próximo a Nínive. Coisa boa, né? É saber que o tratamento acaba quando eu chego perto do propósito. Não tem mais outro lugar para ir, a não ser aonde Deus quer que eu vá. Então, quando o tratamento vai acabar? Quando eu estiver pertinho do lugar que Deus queria que eu estivesse. Gostei do glória. Peixe cheira bem. Imagina a saliva do peixe. Pastor, por que o senhor está falando da saliva do peixe? Porque a Bíblia diz que o peixe cuspiu o profeta. Então vamos imaginar como é que o profeta chegou: cuspido, babado, amarrotado, cabelo despenteado,
camisa amarrotada. Pergunta que não quer calar: chegou ou não chegou? Amarrotado, mas chegou ou não chegou? Cuspido, mas chegou ou não chegou? Quebrado, chegou ou não chegou? Maquiagem borrada, chegou ou não chegou? Braço quebrado, chegou ou não chegou? Cheio de parafuso no corpo, chegou ou não chegou? Cheio de bala dentro do corpo, chegou ou não chegou? Por quê, pastor? Porque fugir de Deus é uma fuga sem sucesso. Esse pique-esconde só acaba quando Deus te encontra. Eu acho que eu estou pregando para gente que está fugindo, e Deus me trouxe lá de Guadalupe para te dizer: vou te seguir até te pegar. Está correndo da pessoa errada. Se eu tenho um propósito na tua vida, eu vou atrás e vou te achar. Agora, irmão do Glória, pior do que chegar é como chega. Por que chega babado e amarrotado? Porque não quis ir quando Deus chamou. Se vai quando Deus chama, o gel não ia sair do cabelo, a Mary Kay não ia sair do rosto, a bolsa ia chegar bonita, o tchuanchu ia chegar exalando. Quando o pregador chegasse, Nínive ia falar: o cabra é bom, a roupa é boa. Mas como não quis ir quando Deus chamou, acabou indo depois que Deus tratou. Te faço uma pergunta e não me responde não: vai ir enquanto Deus está chamando, ou vai esperar o tratamento começar para fazer o que Deus quer que você faça? O navio tinha que ir para Nínive. O navio tinha que ir para Tarsis. Jonas tinha que ir para Nínive. Destinos opostos, dentro do mesmo espaço. Dois destinos diferentes, andando de mão dada. Vai dar certo? É Jonas tendo que ir para cá e o navio tendo que ir para lá. Quando é que a vida do Jonas anda e o navio prossegue? Quando pessoas que nasceram com destinos diferentes param de andar de mão dada. Segredo nosso: você está andando de mão dada com gente que não tem a mesma direção. Você está querendo ser amigo de gente que não está na mesma direção. Você está criando relacionamento com gente que tem que ir para Tarsis, só que Deus quer que você vá para Nínive. Escuta o que eu vou te falar: sua vida está parada, o navio está parado, porque você está andando com gente que não é para andar. Já que Deus pedindo, você não solta, quando o vento sopra, você larga. Você entende o que eu estou pregando? O profeta chegou, pregou, e olha a Bíblia batendo na gente: toda a cidade se arrependeu. Até os animais tinham cinzas sobre os seus corpos. Traduzindo para o linguajar pentecostal, foi tão bom que até cachorro deu glória a Deus. Aí eu penso, eu tento ler, estudar, orar, consagrar. Tem gente que nem dá glória a Deus. O camarada foge, desobedece quando prega, a cidade toda se arrepende. Sabe o que o texto está ensinando para o pregador e para você? É que não tem nada a ver com o mensageiro. Se não tem nada a ver com o mensageiro, o que é? A mensagem de Deus e a necessidade do povo. Enquanto tiver gente para ouvir, Deus vai ter seu meio de falar. E é por isso que no episódio de Balaão, a jumenta fala. E tem gente valorizando a fala da jumenta, dizendo que aquilo é um milagre do texto. Isso não é milagre, é vergonha. Porque a jumenta só fala porque o profeta não enxerga.
Em terra que profeta não se manifesta, quem fala é a jumenta. E é por isso que tem jumenta pregando, jumenta cantando, jumenta ensinando. É gente indo para a internet falar besteira. É porque quem é profeta fechou a boca. Já que quem é profeta não quer falar, tem jumenta pregando para tudo quanto é lugar. Só que eu vim aqui pregar para nocautear sua cabeça. Se depender de profeta, jumenta não prega. Se depender de profeta, jumenta não canta. O milagre não é ver jumenta pregar. O milagre é saber que ainda tem profeta que fala o que Deus quer falar. Pregou, amarrotado, quebrado, espregou. O que 3 dias de tratamento não faz, hein? Posso usar 3 dias como ilustração? Sexta, sábado, domingo. Tem culto aqui domingo à noite? Posso liberar uma palavra profética para o culto de domingo? Tem gente que está começando a ser tratada hoje e vai voltar para a chamada domingo no culto à noite. Eu vou falar porque desceu agora. Eu estou pregando para a gente que tem profeta em casa, fugitivo. Jonas era filho de Amitai, tinha vaso em casa, mas já que não quer ouvir o vaso da casa, vai ouvir o peixe que leva. O peixe que não prega com a boca, prega com passeio. Eu estou pregando para a gente que papai está gritando aqui: relaxa. De sexta para sábado até domingo, eu estou visitando esse fugitivo da tua casa. Domingo ele não vai querer jogar bola. Domingo ele não vai querer ir para o bar da esquina. Ele vai chegar para você, vai gritar: mulher, me leva para a igreja, porque eu não sei o que aconteceu. De sexta para cá, estou com vontade de ir para a igreja. O que é isso, pastor? É Deus pegando peixe para tratar de profeta. Calamantaramai de comenência. Olha para alguém que está do seu lado. Não pedi nada disso ainda, só uma vez. Olha para alguém que está do seu lado e diga: fica tranquilo, o peixe está trazendo o profeta para casa. Diga: fica tranquilo, o peixe está trazendo o profeta de volta. Diga: relaxa, dorme em paz. Esse final de semana é o final de semana do tratamento. Deus está trazendo o teu Jonas de volta para casa. Eu acabo agora. É até meia-noite que ele falou. O pastor não vai deixar eu voltar de novo. Tu garante? O peixe entrou no navio ou foi o profeta que entrou no peixe? Gostei. O peixe entrou no navio ou o profeta que entrou no peixe? Então, para o profeta ir até o peixe ficou esperando do lado de fora. O peixe não entra no navio, mas espera o profeta do lado de fora. Não é terror psicológico não. Mas eu estou pregando para a gente aqui que se não resolver essas questões dentro do culto, vai encontrar o peixe quando o culto acabar. O peixe está com a boca aberta te esperando lá fora. Se eu fosse você, eu resolvia essas questões espirituais enquanto a mini vigília está rolando. Porque se a mini vigília acabar e você não voltar para o caminho, tem um peixe com a boca aberta te esperando depois do culto para te levar para dar um passeio de 3 dias. E quando é que o passeio acaba? Domingo à noite, quando o peixe te cuspir na porta da igreja para você voltar para o lugar que nunca deve. Ai! Aleluia! Calamantaramasheia. Deu um arrepio aqui.
Eu não vou dizer que estou vendo porque estaria mentindo, mas papai está me autorizando a profetizar. Enquanto eu estou pregando aqui, já tem um peixe do lado de fora da igreja, com a boca aberta, esperando o fugitivo sair. Vai dar uma volta de 3 dias, vai passear na sexta, vai passear no sábado, e o tratamento vai acabar domingo, no culto das 18 horas. O peixe vai te pegar, vai te trazer para a igreja. Você vai estar tão quebrado, tão cuspido, tão babado, que não vai ter outra opção a não ser dobrar o joelho no altar da igreja e falar: voltei para casa, voltei para casa, voltei para casa. Você está fugindo à toa. Não podia. Agora é sério. Querendo ou não, você sempre vai chegar aonde Deus quer que você chegue. Quer ter certeza do que Deus tem para a sua vida? Observe o que você menos quer fazer. O que você menos quer fazer tem 90% de chance de ser o que Deus quer para a sua vida. Não quer pregar? Vai pregar. Não quer cantar? Vai cantar. Liderar? Dá dor de cabeça? Você é o próximo líder do departamento. O peixe cospe, o profeta prega. Para quem não queria ir, está até pregando. A cidade toda se arrepende. Versículo 13 a gente encerra. Entretanto, os homens remavam, fazendo o navio voltar à terra, mas não conseguiam. Porque quanto mais remavam, mais o mar ia se embravecendo contra eles. Deixa eu te explicar isso aqui. Remo, nesse tempo, era uma ferramenta secundária. Navio trabalhava na base do motor. Então, quando o motor para de funcionar, a opção é remar para chegar onde tem que chegar. Quando o motor para de funcionar, a direção automaticamente é perdida. Então, quando é que a ferramenta de força entra em ação? Quando se perde a direção. Como saber se alguém perdeu a direção? Observa a força que faz. Toda vez que você vê alguém fazendo muita força para conquistar alguma coisa, para chegar em algum lugar, é porque perdeu a direção. Quando eu obedeço e sigo a direção, não preciso fazer força. Até o vento que sopra me leva onde eu tenho que chegar. Está forçando? Deus não tem nada a ver com isso. Essa é a diferença dos que obedecem para os que desobedecem. Muita gente nesse tempo atual tem se perguntado: qual é o segredo para crescer? Qual é o segredo para dar certo? Primeiro, parar de comparar sua vida com a dos outros. Você não vai viver o que os outros estão vivendo. Bicicleta precisa de alguém para pedalar, moto é alguém para ligar, carro é alguém para dirigir, navio é alguém para navegar e avião é alguém para pilotar. Não interessa como eles vão. Nem todo mundo vai voar. Nem todo mundo vai navegar. O que importa não é voar como o outro voa. É cumprir o que Deus quer que eu cumpra, independente se eu vou ou não. Segundo, para acabar. O segredo para crescer é obedecer. Deuteronômio 28. Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, obedecer suas leis, mandamentos e estatutos, certamente é afirmativa. A bênção do Senhor correrá atrás de ti. Acabou por aí? Não. Te alcançará. Essa é a diferença de quem obedece para quem desobedece. Desobediente corre atrás e nunca alcança. Obediente vive normal e a bênção vai atrás dele. Que Deus abençoe sua vida.
Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Eu espero poder ter trago uma resposta de Deus, uma direção de Deus para a sua vida. Eu espero que essa mensagem mexa com você. Eu não vim aqui para te emocionar, não dizendo que eu sou contra os movimentos que acontecem durante o êxtase do culto. Eu só não acredito que isso é sinal de espiritualidade. Eu não preciso pular para dizer que sou cheio. Eu não preciso gritar para dizer que sou cheio. Eu pulo porque acho que devo pular. E não é o Espírito que me faz pular. É uma forma que eu tenho de demonstrar o meu sentimento quando Deus se manifesta. Se Deus fosse Deus só dos que pulam, os que não pulam seriam vazios. E a maior prova que um ser humano tem que o outro é cheio do Espírito Santo não é o movimento que ele faz, é o caráter que ele carrega. Você deve conhecer gente que pula aqui, grita aqui, mas quando o carnaval chega, pula o carnaval lá, gosta de falar mal da vida dos outros. Então o poder de Deus está ligado à transformação de dentro para fora. E se não aconteceu transformação aqui, foi só movimento corporal. E movimento corporal você deveria fazer na academia para queimar um pouco de caloria, ok? Então a minha ideia foi trazer uma mensagem. Pastor, o senhor não falou nada novo. E nem vou falar. A receita é a mesma. E se essa Bíblia não te muda, nada do que eu venha falar vai mudar quem você é. Eu acredito que o poder da mensagem está na simplicidade que ela carrega. Jesus nunca pregou algo difícil. Ele pregou algo simples, profundo. Porque quanto mais profundo é, quanto mais simples é o que eu prego, mais profundo é o que você leva para casa. Eu não quero embolar a sua cabeça. Eu quero desembolar o que já está embolado. Amanhã eu quero que você acorde pensando: não posso fugir, tenho que voltar. Quero que você martele isso na sua cabeça: estou fugindo à toa, daqui a pouco Deus vai me pegar. Então que essa mensagem cause efeito no seu coração. Que toda vez que você lembre de mim, você tenha um pensamento: eu prefiro andar na vontade do que passear no ventre do peixe. Só porque teve aleluia, desceu um negócio aqui, eu vou falar. O ventre do peixe é para crente que foge da vontade. Quem anda na vontade de Deus nunca vai entrar no ventre do peixe. Pergunta para alguém aí: vai ficar na vontade de Deus ou no ventre do peixe? Quero acreditar que você vai sair daqui na vontade de Deus, para não passar pelo ventre do peixe. Que Deus abençoe sua vida. Até uma próxima oportunidade. Obrigado.